noite, queridos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para transmitir mais uma live. Aqui estamos novamente com as lives. Nós estamos na esperança de já estar realizando os cultos no templo, mas por enquanto nós vamos de live mesmo, né? Por enquanto vamos ter que esperar mais um pouco. Ainda não saiu nenhum decreto liberando as igrejas, mas vamos continuar orando para que isso logo ocorra. Amém? Queridos, hoje é culto da vitória. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Eles que estão em casa, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o 31. Profeta Isaías é um dos profetas maiores, né? Não que ele era grandão, né? Mas porque ele escreveu bastante. Então, é por isso que são chamados de profeta maiores. Não que os outros que escreveu 2 capítulos, eles não têm a sua importância, é que eles escreveram menos. Então, como ele escreveu bastante, então são considerados profetas maiores. Capítulo 40 de Isaías, versículo 31. A palavra do Senhor fala dessa forma: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Queridos, aqueles que confiam no Senhor recebem novas forças. Por mais que a corrida é constante, mesmo assim ele não irá cansar, porque o Senhor irá sustentar os seus filhos. Queridos, nós estamos cansados, todos os dias nós temos várias demandas, mas o Senhor nos sustenta. E quando nós confiamos nele, as portas se abrem, as bênçãos vêm sobre as nossas vidas. E nessa noite, você que está aí com a sua causa impossível, você acha que não vai ter solução, vamos confiar no Senhor, que Ele vai te dar novas forças, novas esperanças, para que você possa cumprir tudo aquilo que Deus tem determinado na sua vida. Queridos, vamos confiar e fica firme nessa palavra dessa noite. Logo mais nós teremos uma palavra abençoada. Fique aí, compartilhe essa live e eu tenho certeza que você não vai perder nada em estar assistindo. Pelo contrário, você vai ganhar muitas bênçãos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar por essa noite. Nós estamos dando início, Senhor, a este culto que será transmitido, ó Pai, através do Facebook. E todos aqueles, Senhor, que estão assistindo, Senhor, essa transmissão, que eles possam, Pai, neste momento receber a Tua bênção, Senhor. Deus, pessoas, Senhor, que estão agoniadas, angustiadas, Pai querido, que Teu Espírito Santo possa visitá-los, Pai, neste momento. E que eles, Senhor, sejam abençoados, ó Deus, e refrigera, Senhor, o coração dos Teus filhos que está, Senhor, angustiados. Pai querido, que o Senhor possa abençoá-los e confortá-los em nome de Jesus. Deus, usa, Senhor, as Tuas servas nessa noite que irá trazer o louvor e também a mensagem logo mais, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui na salinha de transmissão. Nós estamos em 5 pessoas. As crianças estão lá no templo, né? Os meus filhos, todos estão de máscaras. Eu tirei a máscara para somente ler a palavra, ok? Então estamos aqui cumprindo todos os regulamentos. Deus abençoe. Olá, boa noite, a paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus. Você que entrou aí agora nessa live, já vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando, vai fazendo seu pedido de oração, tá? Irmão Delcio estará anotando todos os pedidos de oração e no final estaremos orando. Vamos louvar, cultuar ao Senhor. Estamos numa situação difícil,
Mas não podemos estar desanimados, prostrados, abatidos, porque nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus forte, um Deus poderoso, que em breve, logo, logo, vai nos arrancar dessa terra, vai nos levar para estar com Ele para sempre. Amém? Então, vamos louvar o Senhor. Hoje é quinta-feira da vitória. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes propósitos para as nossas vidas. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Não fique pensando, puxa vida, por que estamos passando por isso? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Com certeza Deus está vendo. Viu? O povo de Israel estava no meio lá das pragas, mas o Senhor os guardou, viu? O Senhor esteve com eles. Então muitas vezes o Senhor promete para nós não nos livrar do vale da sombra da morte, mas nos livrar no vale da sombra da morte, nos dar livramento lá, viu? É a experiência que nós estamos passando. O justo viverá pela fé, não por vista. Amém? É de fé em fé, em glória em glória. Então vamos louvar o Senhor. Essa canção é uma canção antiga que o Senhor trouxe no meu coração agora há pouco. Eu até escrevi, cifrei ela aqui rapidinho. Então você não vai saber qual que é essa canção. Mas aos poucos você vai aprendendo, né? Então para você vai ser nova. Talvez alguém conheça. É do Álvaro Tito. Agora eu lembrei de quem que é. Do Álvaro Tito. Então é uma canção antiga, mas muito bonita. E ela diz assim, ó: não há barreiras para aquele que tem o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Vamos cantar e decretar em nome de Jesus. Sei que os problemas sempre te estende a forte mão.
vencemos muralhas, nós vencemos os gigantes, nós vencemos as barreiras, queridos, creia nisso. Sabe, quem era Davi perante Golias, um grande gigante poderoso, que um exército inteiro estava morrendo de medo de Golias, mas Davi falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós vamos vencer essa situação toda, queridos, em nome do Senhor dos Exércitos. Creia nisso, amém? Vamos cantar essa canção que diz que o Senhor é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre os céus Ele é Senhor, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, Ele se importa com você. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Diga assim ao declarar e profetize que a tua casa será uma casa de bênção, que a morte, a destruição, a miséria não chegará na tua tenda, na tua casa, amém? Glória a Deus, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Vamos declarar. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro.
bom saber que nós pertencemos ao Senhor. E que não somente a nossa casa física, mas principalmente a nossa casa espiritual, ela não está vazia, ela está habitada pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar pela Aira, que vai trazer a palavra ao teu coração, aquilo que Deus colocou no coração dela. E é uma palavra que não é a palavra da Aira, não é a palavra de homem, não é a palavra de médico, não é a palavra de advogado, não é a palavra de governante, não é a palavra de algum decreto, mas pode ser um decreto sim, mas é um decreto celestial, é um decreto que vai mudar as nossas vidas. É a palavra que transforma, que traz vida, que traz renovo e que traz milagres para a nossa vida. Você crê? Através da palavra, milagres vão acontecer. Se nós abrirmos o nosso coração para a palavra de Deus penetrar, algo diferente, algo especial, algo sobrenatural vai acontecer na minha e na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que se chama hoje, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem derramado a tua graça sobre as nossas vidas. Pai querido, e só por isso, Senhor, já temos motivos de sobra para te louvar, para te adorar, te exaltar, Senhor. Não queremos de forma alguma reclamar, murmurar, questionar, Senhor, mas queremos confiar nos teus propósitos, no teu agir, no teu cuidado, Senhor, na tua vontade soberana para com o teu povo, para com os teus filhos. Pai querido, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Estamos, Senhor, neste momento, cada um nas suas casas e nós aqui, Senhor, para cultuar, exaltar o teu santo nome e também ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Usa a tua filha, a tua serva como um canal de bênção, Senhor, como flecha que acerta o alvo, Senhor. A tua palavra venha atingir de cheio, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas nesta noite, Senhor. Aquele que está titubeando, aquele que está em dúvida, aquele que está desanimado, seja impactado profundamente através da tua palavra, Senhor, e possa tomar decisões, possa tomar um rumo em sua vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, que a tua palavra traga cura para nós, Senhor, traga transformação, traga vida, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai seja convosco, irmãos. É muito bom estar aqui, né? Eu quero agradecer os pastores pela confiança, agradecer a Deus pela oportunidade. E como a pastora falou nessa oração, eu tenho certeza que tudo vem dele. Tudo é para Ele, né? E Ele é tão maravilhoso que ainda quer nos acrescentar, né? Acrescentar fé, acrescentar amor, acrescentar esperança. Eu creio num Deus que é bom e é bom o tempo todo. E hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Vamos esperar, ansiosos pelo que o Espírito Santo vai trazer para nós, né? Pelas revelações, pela ministração. E assim, algo que eu sempre testemunho na minha vida cristã com as pessoas, que eu acho maravilhoso em servir o nosso Deus, é a expectativa da novidade. Eu amo essa característica do nosso Deus. Porque, embora a gente esteja vendo as coisas com os nossos olhos e achando, amanhã vai ser assim, depois vai ser assado, Deus faz tudo novo, né? E eu amo isso, eu amo estar aqui na presença de Deus trazendo uma palavra, esperando o que o Espírito Santo vai fazer. Porque pode ser algo totalmente novo, né? Então, que essa expectativa esteja no seu coração também. Né? Que de repente você sentou aí para ouvir ou ver essa live e tá lá, né? Mais uma noite de quinta-feira, mas recebe no seu coração uma expectativa, né? Recebe no seu coração algo assim, que Deus pode trazer a palavra que vai mudar a sua história hoje. Amém? Amém? Eu creio nisso, eu já tive a vida transformada por palavras que eu nem esperava, de repente assistindo um filme, uma palavra lá no meio e mudou tanta coisa na minha vida, ou numa pregação que poderia ser só mais uma pregação, uma palavra vinda do altar e me impactou, palavra revelada. Que seja essa expectativa do seu coração. Amém?
Tem paciência comigo, porque às vezes eu falo um pouco demais, mas tem paciência, se assenta, acalma, né, seu coração e crê então que Deus vai me mover nessa noite. O tema da nossa palavra, o título dela hoje é Mantendo a Chama Acesa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre isso, Glória né? a Deus. E aí às vezes a gente fica assim, pensando, né? Não, mas como essa história de manter a chama acesa, né? Como que é isso, né? Como que é manter a chama acesa? Mas será que a minha chama está acesa? Será que eu estou só fumegando? Como será que eu estou, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 32. Aleluia, glória a Deus. Só esse versículo nós vamos ler, só o 32, tá bom? Eu vou contextualizar rapidinho. Então aqui essa passagem que nós vamos ler quando Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus, né? O nosso Jesus está vivo. E ele começou a aparecer a algumas pessoas, né? A história diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, né? Depois que ele ressuscitou. Então vamos ler esse versículo 32. Diz assim. Então Jesus ressuscitou, apareceu para algumas pessoas e ele apareceu para essas pessoas que nós vamos ler agora, né? Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Vamos ler só esse versículo. Aleluia. Então os dois companheiros estavam andando e Jesus veio, se manifestou a eles, começou a conversar com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus. Só que depois, quando Jesus não estava mais com eles, quando Jesus sumiu da vista, eles falaram: ai, aquele era Jesus, porque quando ele falava, ardia em nós o coração. E eu quero me apegar a essa parte desse texto. Arder o coração quando ouvimos sobre as coisas que Deus faz, sobre a palavra de Deus, né? E eu quero que eu creio que eu estou falando para cristãos, né? Eu creio nisso, eu creio que eu estou falando para pessoas que querem um relacionamento com Jesus, né? Querem um relacionamento com Deus, que estão buscando isso, né? Por isso que você está assistindo essa live. E eu queria te perguntar, se você se lembra, quando ardeu seu coração ouvindo algo da parte de Deus? Queria te perguntar, quando você ouviu um louvor e o seu coração ardeu, assim, né? Que você ficou tão impactado com aquela letra, ou com aquela melodia, ou quando você ouviu uma palavra, uma pregação lá no seu celular, ou uma pregação aqui, que nós temos pregações excelentes vinda do altar aqui na quarta igreja, e seu coração ardeu. E você foi impactado e ficou pensando e meditando naquela palavra e aquilo moveu em você algo diferente. Queria falar sobre isso nessa noite. Sobre esse fogo que arde em nós quando nós estamos nos envolvendo ou envolvidos com as coisas de Deus, né? Até o meu marido sempre fala isso, assim, eu gosto de trabalhar na igreja, porque quando a gente está trabalhando, parece que queima algo, assim, né? Quando a gente está falando, quando a gente está ministrando, quando a gente está fazendo qualquer coisa para Deus, queima algo, né? Então o nosso coração arde, é maravilhoso sentir isso no nosso coração. Antes de vir aqui trazer a palavra, eu estava ali louvando, eu estava tremendo, né? Eu sentia tremendo. Eu creio que essa é uma manifestação do Espírito Santo que nos alegra, né? A alegria do Senhor, que diz que é a nossa força, a palavra. É isso, né? A gente está fazendo a obra. Olha, eu tive um dia que só pela graça, eu creio que todos vocês, mas quando eu tô aqui falando, né, a minha força vem dessa alegria do Senhor, de eu fazer a vontade dele. Amém. E eu quero te fazer Glória lembrar desse momento que o seu coração arde, né, quando você ouve as coisas de Deus, ou está misturado com as coisas de Deus. Se a gente for pensar sobre o fogo, na palavra de Deus, a palavra fogo aparece muitas vezes e para diversos contextos, né? Eu quero trazer 3 contextos aqui. Quando a gente está falando do fogo, associando o fogo a uma experiência com Deus, quando a gente relaciona a palavra fogo a experiências com Deus na Bíblia, ela nos traz alguns significados. O primeiro dele fala sobre purificação. Quando a gente pensa em fogo e experiências com Deus, a gente é levado por alguns textos a falar sobre um momento de purificação, como ouro, né? A palavra de Deus fala que somos como ouro refinado como que pelo fogo.
Então, esse é o mover de Deus quando ele fala do fogo, né? Que nós podemos ser purificados. Outra vez, quando a gente pensa na palavra fogo, relacionados com a experiência de Deus, a gente se lembra, tem vários textos que falam da presença de Deus como fogo. Então, quando a gente pensa no Velho Testamento, né, que vinha coluna de fogo, né? Então, era a presença do próprio Deus levando o povo ali pelo deserto. Então, o fogo também relacionado à presença de Deus. Quando fala na sarça ardente, né? Então, a sarça que pegava fogo e não se consumia, o que que era? A presença de Deus. Então, também um fogo relacionado à presença de Deus. E o terceiro significado do fogo é o fogo relacionado à paixão por Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa característica do fogo, a paixão. Então, quando esses dois que estavam caminhando falaram, o nosso coração não ardia, né? Não ardia, é uma paixão, é uma vontade de estar na presença de Deus. É isso que nos atrai, irmão. Porque vamos falar a verdade. Domingo, 7h30 da noite, se não fosse pela vontade que o Espírito Santo desperta em nós de estarmos misturados com Deus, você viria para a igreja? Talvez só se você quisesse cumprir protocolo, né? E você for bem metódico, tipo, vou lá cumprir o protocolo. Porque não parece algo atrativo, né? A TV é mais atrativo, o Facebook é mais atrativo. Meu Deus, o churrasco na casa da mãe é mais atrativo. Tudo parece mais atrativo, mas nós temos uma paixão, né? Um desejo, o vazio dentro de nós que clama pela presença de Deus. Essa paixão, ela nos traz para o culto. 6 da manhã, 7 da noite, quinta, domingo e vigília. E nós ficamos tão felizes por causa dessa paixão que arde em nós, né? Que ela se manifesta como fogo em nós, né? Como esses dois falaram. E aí também lá em Mateus, eu nem vou abrir, tá? Mateus 3, versículo 11, né? O profeta João dizia assim, que nós seríamos batizados pelo Espírito Santo, viria aquele que batizaria com Espírito Santo e fogo. Aleluia. Né? E aí esse fogo também nos revela sobre essa paixão, né? Sobre essa vontade de estar na presença de Deus, né? E o que é o fogo? Vamos pensar, né? Refletir sobre isso, já que nós estamos falando tanto sobre o fogo. O que é o fogo? O fogo, segundo a física, né? É uma energia que libera luz e calor. Isso é o fogo. O fogo é uma energia e ela libera luz e calor. Isso lembra alguma coisa para você? Para mim lembra muitas coisas, né? Nossa, é tão espiritual, né, esse termo físico, se a gente for pensar, né? Uma energia que libera luz e calor. E aí, a gente também, quando pensa na definição do fogo, no termos da física, né, uma energia que libera luz e calor, nós podemos nos voltar para a Escritura e também vamos ter vários conselhos de Jesus, vários conselhos dos apóstolos, né, falando sobre isso, sobre nós sermos quentes e sobre nós sermos luz, né, sermos movidos como fogo, por essa energia que depois a gente chega lá para falar. Então, por exemplo, lá em Apocalipse a gente tem assim, um conselho, né, que Jesus nos instrui, sermos quentes ou frios, porque morno ele nos vomitaria, né? Então, a primeira conselho que a gente pensa é esse, nós sermos quentes, né? E aí a gente precisa, então a gente sabe que para sermos luz e para sermos quentes, o fogo tem que estar aceso em nós, né? Senão nós perdemos o calor e nós perdemos a luz e aí a gente passa a não ter mais o fogo em nós, né? E aí, como que a gente faz para manter o fogo aceso, né? Aí a gente tem um problema, o problema das cinzas. E aí eu vou pedir então para você abrir a Bíblia em Levítico. A gente vai misturar um pouco hoje os termos espirituais, os termos da física. Glória a Deus, aleluia. Levítico capítulo 6. Deus é bom. Versículo 10. Amém. Não sei se na sua Bíblia tem um título escrito Holocausto. Aí no versículo 10 diz assim:
O sacerdote, então, vestirá sua túnica de linho, vestirá as calças de linho sobre a carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Amém. Nós lemos algumas instruções, né, de como deveria ser a oferta, como deveria ser o sacrifício lá do Velho Testamento. Mas o importante é que o fogo não deveria se apagar. E para que o fogo não se apagasse, as cinzas deveriam ser retiradas ali do altar, depois de consumido o fogo, e jogado fora do arraial, para que o fogo não se apagasse. E aí, eu quero falar com você sobre isso. Às vezes, a gente então entende que as cinzas são os nossos pecados, né? Hoje, trazendo para hoje, as cinzas são os nossos pecados, são as nossas falhas, os nossos para isso, né? Como disse lá o apóstolo Paulo, né? Aquilo que ele mais temia, né? Aquilo que ele fugia, era isso que ele fazia, né? Então a gente se esforça para não pecar. Mas diariamente nós temos que colocar as cinzas para fora. E eu não sei porquê na nossa cabeça a gente pensa, né, que isso só é preciso fazer quando a gente aceita Jesus. Quem quer escrever o seu nome no livro da vida, né? Então vem aqui, vamos confessar os seus pecados, confessa o pecado, faz essa oração comigo, né? Senhor Jesus, eu te recebo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E parece que isso deve ser feito na nossa caminhada só nesse momento, né? E não, a gente precisa pôr as cinzas para fora todos os dias, diariamente. O fogo precisa continuar aceso. Então, naquele momento nós aceitamos Jesus, naquele momento nós fizemos a oração da confissão da nossa fé, e a gente precisa continuamente manter esse fogo aceso. E eu sempre tenho um dizer que diz assim, que ninguém tropeça numa montanha, né? A pessoa se fosse uma montanha, a gente veria, vai tropeçando em pequenas coisas. E na nossa caminhada cristã, eu creio que é assim também. Se a gente conseguisse diariamente pedir perdão, analisar a nossa vida, analisar o que a gente fez, se arrepender, adorar diariamente, orar diariamente, ler a palavra diariamente para manter o fogo aceso, nós não tropeçaríamos em pequenas coisas, né? E aí a gente veria pequenas coisas, porque nós estaríamos com a chama acesa. Às vezes na nossa correria a gente se esquece, né? Isso tem que ser uma tarefa diária. Levar as cinzas, né? Apresentar ao Senhor aquilo que desagrada a Ele, que a gente sabe. Também tem aqueles que não querem falar, né? Ah, eu sempre erro na mesma coisa, melhor nem falar nisso. Toda vez eu peço perdão para Deus sobre isso. Ah, vai pedir perdão para quem? Para Deus. Todo dia que você pegar, você tem que falar, Senhor. Ah, mas o inimigo vem, te acusa, fala de novo, mas você não é cristão, de novo você fez isso? De novo você apresenta diante de Deus. Graças a Deus, o nosso Deus é longânimo, paciente. Glória Ele é tremendo. E diariamente você vai falar para o Senhor dos seus pecados, porque não tem quem não peque. Quem é que não peca, né? Então diariamente você, nós vamos confessar ao Senhor. E assim, o Espírito Santo nos traz a memória. Na hora que a gente para orar, vem a memória, tudo que a gente fez no dia que não foi legal. Eu não sei, para mim vem. Não, parei para orar, já vem. Puxa, eu falei desse jeito. Nossa, falei assim. Nossa, critiquei fulano. Nossa, sempre vem. Então põe as cinzas para fora, né? Para que a gente mantenha a chama acesa. E aí essas pequenas experiências com Deus, esse nosso dia a dia com Deus, né, que parece assim, mais um dia que eu orei, mais um dia que eu li a Bíblia, isso nos sustenta. É isso que vai nos trazer experiências com o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente fica pensando nos grandes testemunhos que a gente ouve e fala, nossa, fulano teve uma experiência tremenda com Deus, nossa, cicrano, tal pregador, umas experiências tremendas com Deus, mas essas pequenas experiências que mantêm nosso fogo aceso, nossa chama, nosso coração ardendo pelas coisas de Deus, vão nos trazer experiências preciosas, né?
E aí, vamos ler lá, Mateus, capítulo 12. Nosso Jesus é muito maravilhoso. Nossa, muito maravilhoso, nosso Deus. Mateus, capítulo 12. O apóstolo Mateus estava aqui falando sobre Jesus, e aí ele disse assim, no capítulo 12, versículo 18. Aleluia. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Estamos falando de Jesus, né? Não entenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega. Vamos falar só até aí, então. Você já viu aquela vela mágica de aniversário? Sabe? Aquela velinha que a gente canta parabéns, aí você sopra, a vela acende. Sopra, a vela acende. Sabe? Você sabe essa vela? Eu fiquei lendo esse texto e fiquei refletindo, né, sobre isso. Então, quando você sopra a vela, você espera que ela apague, né, de vez. E aí aquela vela mágica, ela fica fumegando, daqui a pouco acende, né? Aí quando é aniversário de criança, as crianças ficam lá na expectativa da vela acender de novo, né? Fica todo mundo assim, acendeu, você sopra. Daqui a pouco ela acende. Tem vezes que a vela acende 5 vezes, 6 vezes, a pessoa fica soprando, até que você vai com o dedinho e apaga, né? E eu penso em nós nesse texto, nesse sentido, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas parece que eu não tô muito, parece que eu não sei, não tô sentindo a presença de Deus. Parece que eu vou no culto, mas parece que Deus não fala. Não tem uma época da nossa vida que é assim? Não sei, todo mundo. Tem alguns momentos da minha vida que parece que, nossa, mas parece... Aí você pede perdão, aí você ouve louvor, aí você tenta, se esforça, né? Vai lá correndo buscar Deus para manter a chama acesa, porque a gente sabe que precisa tanto do Espírito Santo na nossa vida. Mas parece que algumas vezes vai ficando meio frio, né? E eu fico pensando nesse texto. Aquela fumacinha que vai fumegando assim, ó, logo vem o vento, né? Parece que tá te apagando as coisas que acontecem na nossa vida, né? Parece que a gente está esfriando na fé, mas de repente a chama acende. Aleluia, glória a Deus, né? E é assim, né? Não pensa se você, às vezes, se você tá com esse pensamento, tipo, parece que eu não tô sentindo a presença de Deus, parece que tá meio estranho. Irmão, olha tudo que tá acontecendo, né? Olha o que nós estamos vivendo. A gente vai negar o que a gente está vivendo? Não dá para negar. As circunstâncias, as adversidades, os medos, os temores, e às vezes você pensa, será que minha fé está esfriando? E se tiver fumegando por conta do vento que está soprando, irmão, tenha certeza, daqui a pouco a chama vai acender. Aleluia! Não vai ser o Senhor quem vai apagar. Amém? Amém. Ele não vai pôr o dedo e apagar o pavio. Aleluia, né? Glória a Deus. E aí vamos pensar então o que mantém o fogo aceso. Vou pedir só para alguém me avisar quando eu estiver dando Pode. Só tem um grilo Tem um interferindo. grilo aqui. Nós não vamos achar ele não. Vamos pensar aqui no que mantém o fogo aceso. Então tá, vamos lá levar para a física de novo. Na física, para que exista o fogo, tem um triângulo, né, da física, que chama triângulo do fogo, ele chama. Precisa, para que haja fogo, precisa que haja combustível, oxigênio e calor. Se não houver esses 3 elementos, não há fogo, né? Então tem que ter. Eu ia trazer o desenho, irmão, desculpa, na correria não deu, mas vamos lá. Visualiza aí comigo. Então no triângulo do fogo precisa existir combustível, oxigênio e calor. São esses 3 elementos para que haja fogo. Então vamos pensar concreto isso, uma experiência, né? Sabe a cena de filme que a gente sempre vê das crianças que vão acampar ou sei lá o que e vai fazer o fogo? Você está lembrando? Então você pega os gravetinhos, tem os gravetinhos, né? Monta o gravetinho em cima do outro, coloca umas palhinhas lá. Aí você pega 2
tenta fazer um atrito, né? Vai fazendo assim, rodando ele para fazer um atrito ali naqueles outros gravetos. E ali, através do atrito, vai formando o fogo. Certo? Você lembra dessa cena? Você já deve ter visto algum filme. Então o que teve ali? Teve o oxigênio, né? Que nós temos o oxigênio, graças a Deus por isso, estamos respirando. Tem o gravetinho fazendo a fricção. E essa fricção, então, ela vai provocar calor. A fricção provoca calor, o combustível é o graveto, e aí vem o fogo. Espera aí, irmão. Só um pouquinho. Vai pegar aqui um? Pode continuar. Pode continuar. Glória a Deus, o Andrew deu um susto no grito. Então, quando a gente faz esse ato, o fogo acontece por conta das 3 condições que estavam lá. E aí agora a gente vai trazer para um paralelo espiritual. Nós também precisamos dos 3 elementos para que haja fogo em nós, para que o fogo permaneça aceso. Venha. O grilinho assustou com ele. Então nós precisamos do oxigênio. O oxigênio, então, nesse contexto, somos nós, né? Então precisa de nós para que haja esse fogo espiritual. Precisa da nossa história, as nossas vidas, a nossa essência. Isso então é o oxigênio, né? A nossa história. Aí precisa do calor. O que seria o calor se a gente tentasse fazer um paralelo espiritual? O calor é a fé. Então precisa ter fé. E a fé de quando a gente ouve a palavra, a fé que vem quando alguém fala de Jesus, quando alguém conta um testemunho. Você já viu o poder de um testemunho? Né? Quando alguém conta um testemunho, é tremendo. Gera fé. Então, quando a gente ouve um louvor que fala conosco profundamente, ou então quando nós vamos num culto e parece que a pessoa sabe a nossa história mesmo que nós não contamos, então precisa do calor, que é a fé. A gente precisa da fé para que haja o fogo espiritual em nós. E aí o combustível. Precisamos do combustível também. Então a gente já tem a fé, nós já temos o oxigênio que somos nós, e aí a gente precisa do combustível. E o nosso combustível é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que haja fogo. E o Espírito Santo, ele traz para nós, ele permite com que a gente viva experiências, e nas experiências ele nos molda, nas experiências ele nos purifica, nas experiências ele vai manifestando a vontade de Deus para a gente. E aí, nessas situações, acontecem o fogo. E aí tem alguma coisa importante que eu quero refletir com você aqui. Então precisa de nós, precisa da fé e precisa da presença do Espírito Santo para que a gente continue com o fogo aceso, né? E aí acontecem algumas situações que a gente não compreende, como por exemplo essa pandemia, ninguém esperava. É algo inédito para a gente, algo difícil de compreender, né? Então a gente vai acompanhando, buscando em Deus os porquês, né? Ou buscando em Deus os tempos. Mas é difícil compreender, né? Uma mudança como essa, mudar a nossa rotina, ou tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, como a perda de alguém, é difícil compreender. E aí essas situações que a gente não compreende, ela vai nos levando por caminhos para que a gente encontre respostas, para que a gente encontre consolo, para que a gente encontre, sabe, para que a gente possa de novo trazer o controle para a gente. Sempre acontece assim, né? Uma situação que nos tira o controle, a gente tenta achar o controle através de respostas, através de saber porquê. A gente tem essas buscas, né? E aí, quando a gente vai buscando as respostas, há um perigo aqui. Porque a gente crê, eu creio, que tudo vem de Deus, né? A gente crê que Deus permite todas as coisas e a gente passa por coisas que a gente não consegue compreender. E aí, quando a gente vai buscar respostas, a gente pode perguntar para alguém, para algumas pessoas que a gente conhece. E cada um vai nos dar respostas de acordo com os seus pontos de vista, né? De acordo com a subjetividade de cada um. Então, se a pessoa está vivendo um momento de amargura e eu vou buscar uma resposta com essa pessoa, ela vai ver do ponto de vista que ela está e de repente é um ponto de vista amargo, de que muita coisa ruim tem acontecido com ela e ela vai me dar uma resposta nesse sentido. Então, de repente, aí você vai compartilhando com as pessoas e aí alguém te fala assim, não, mas é porque também... e traz um ponto de vista amargo. E se você estiver totalmente aberto para isso, recebendo dessa fonte a sua resposta, você também pode
mais amarga, ou de repente alguém que está sofrendo muitas injustiças, está rebelde, né? Porque está sofrendo muitas injustiças e de repente você também vai ter uma opinião mais rebelde sobre o que está acontecendo, porque a gente está pensando, refletindo e trocando com alguém que está vivendo um ponto de vista naquele momento da vida dele. E aí nos leva para que a gente tenha respostas muito parecidas. Isso é um problema. É um problema. Porque vamos pensar se a gente está aí bastante nas redes sociais, né? E aí cada um lá na rede social coloca o seu ponto de vista da situação, de acordo com a história dele, coloca o ponto de vista dele, e aí o que acontece com a gente? A gente toma pra si aquela resposta, sabe? E a gente fala assim, nossa, é verdade. É verdade. E vai concordando, e vai caminhando, e vai trilhando a sua história daquele sentido, naquela direção. E quantas vezes nós somos manipulados? Você pensa que nós não somos manipulados? Nós somos manipulados pelos meios de comunicação, irmão. As pessoas que estão lá às vezes colocam opiniões que nem são verdadeiras. Os fakes são reais. E aí a gente daqui a pouco olha para aquilo e toma como uma verdade. E aí você vai andando naquela direção de murmuração, de reclamação, de rebelião, de rebeldia. É muito perigoso isso. Então, se está acontecendo um vento aí na nossa vida, nós temos que olhar para o ponto de vista de Deus. Né? A gente tem que buscar o ponto de vista de Deus. E isso a gente faz consultando e buscando o Espírito Santo. Orando, lendo a palavra. E às vezes a gente nem recebe respostas naquele momento. Né? Eu tive situações que eu não recebi respostas. É isso. No momento que eu estava vivendo, tem coisas que eu não recebi resposta até hoje. Mas eu cria que Deus tinha um plano, eu cria na bondade de Deus na minha vida, eu cria no controle de Deus naquele momento na minha vida, né? Mesmo que eu não estava controlando o mundo, meu vizinho, minha família, Deus estava no controle da minha vida, da minha história, né? E isso traz muita diferença, porque quando isso acontece, isso faz muita diferença, porque aí nós vamos poder viver as experiências. Sabe aquilo que você fala, que a gente fala? Nossa, fulano teve uma experiência maravilhosa com Deus. Sabe quando que acontece? Nos momentos que nós não estamos acomodados, nas dificuldades e quando nós buscamos o ponto de vista de Deus. É lá que nós vamos ter um momento do milagre. Não é? Quando que vai acontecer isso? Gente, é lá. É na tribulação, é quando todo mundo está caminhando por um lado e você por fé está caminhando por outro. É lá que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E é lá que o fogo vai se manter aceso e você vai ver o fogo nesses momentos, né? Aleluia. Então, toma cuidado, né? Toma cuidado com quais opiniões você tem compartilhado. Eu não estou falando assim pra gente não concordar com as pessoas, tal, mas reflita sobre o que você está vendo, né? Reflita sobre com quem você está concordando e reflita à luz de Deus, da palavra. Amém. Né? Reflita nesse sentido para a gente não ser manipulado, irmão. Ai, meu Deus, ai, dá uma tristeza quando alguém faz uma besteira e fala assim, eu sou crente. Fala, ai, Jesus. Por que falar que é crente? Fala só uma besteira, não fala que é crente. Entende? Dá uma tristeza. Então, vamos refletir, né? Não pode ser tão fácil assim ludibriar a gente, porque a gente tem que buscar o ponto de vista de Deus também. E crer naquilo que a gente tem confessado, né? Então, e aí se nesses momentos a gente se volta para Deus, né? Quando a gente está passando por esses momentos do vendaval e a gente não tem resposta e a gente busca a revelação do Espírito Santo, a gente isso vai nos conduzir por um caminho do fogo, vai nos afastar do distanciamento, vai nos afastar do esfriamento, e aí nós vamos ter um testemunho que vai gerar luz e calor. E eu queria falar um testemunho aqui para a gente terminar. Eu acho que já deve estar quase 9 horas, né? 5 minutos. Ah, glória a Deus. Então vai dar tempo de eu contar um testemunho que foi sobre isso. Então, assim, eu me converti com 23 anos. E aí eu me converti, já queria casar. Na verdade, eu já queria casar antes de me converter, né? Tanto que as minhas primeiras idas na igreja eu fui porque tinha uns gatinhos. Eu falava assim, nossa, lá naquela igreja cheia dos gatinhos, vou lá. De paloma atrás dos cordeirinhos, era eu, né? E eu era terrível, mas amém, isso é outro testemunho. Aí, eu fui. E aí, quando chegou lá, olha, eu vou falar para os jovens, eu sei que é difícil ser solteiro. Meu
Você solteiro na igreja, todo mundo tem a família e você fica lá avulso. É muito difícil, né? Mas eu tive que ser avulsa por 7 anos. Com 23 eu me converti, eu comecei a orar e Deus não me deu bênção. De jeito nenhum, parece que eu era invisível. Eu acho que eu recebi o dom da invisibilidade. Eu andava, mas ninguém me via. Eu falava, gente, eu sou muito feia, eu tô lascada. Ninguém me vê. E as irmãs namoravam, e as irmãs arranjavam pretendente, aquela coisa, e eu sozinha. Enfim, eu sei que se passaram 7 anos em que eu orei, irmão. Pensa orar. Pensa joelho no chão. E campanha, e propósito, e atrás de pastor, pastora por mim. Eu só quero casar, eu falava pra Deus. Amém. E aí, depois de 7 anos, depois de algumas pedras no caminho, que eu vou contar em outro testemunho, porque esse vai ser bem curtinho. Depois de algumas pedras no caminho, depois de 7 anos de muita insistência, Deus me mandou minha bênção. Minha bênção do olho azul. Glória a Deus. E aí, quando Deus mandou minha bênção do olho azul, eu falei assim, nossa, glória a Deus. E aí foi tudo tremendo, o jeito como aconteceu. Pra quem não sabe, nós nos conhecemos pela internet. Porque lá na igreja não ia nem evento. Meu Deus do céu, só tinha mulher lá na igreja. Mas aí eu conheci o Jefferson pela internet. E aí nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano, né? E foi um sobrenatural que Deus moveu. Mas o que aconteceu que eu vou te contar? Eu orei 7 anos para Deus mandar a bênção. E quando Deus mandou a bênção, confirmou, adivinha só, a gente não podia ficar junto. O Jefferson morava aqui em Quedas do Iguaçu, no Paraná, eu morava lá em São Paulo. E não tinha como a gente se mudar, porque eu quis casar com 30 anos, eu queria tudo, né? Então eu quis festa, eu quis aquela coisa toda vestida, blá, blá. Gastamos até o que não tinha no planeta e não podia mais ficar junto, porque a gente não tinha dinheiro para ficar junto, a gente precisava trabalhar. Eu tinha um trabalho concursado em São Paulo, ele tinha um trabalho concursado aqui no Paraná, e aquele foi o meu momento do vento. Porque assim, pensa só os meus caminhos, as minhas opções. Eu falei, orei 7 anos por uma pessoa, me mantive fiel ali na presença de Deus, né? Buscando de Deus, e o Senhor me mandou alguém que eu não posso ficar junto. Parece injusto? Como é isso? Como é isso? Que eu vou ser casada, ele lá, tantos quilômetros, ele que fez as contas, eu nem sei quantos quilômetros de distância, e nós poderíamos nos ver a cada 2 vezes por mês, né? E aí, irmão, foi um momento de eu pensar se eu ia ouvir as opiniões formadas ou se eu ia buscar de Deus uma resposta. Ah, mas tinha muita opinião formada, hein? Ixi. Ah, que é injusto. Ah, que você devia largar tudo. Ah, não sei o quê. Ou então larga ele e pense em outro. Ah, às vezes nem é de Deus. Muitas coisas, sabe? Que eu poderia ter ouvido, mas eu me fechei para todas essas vozes e eu criei que Deus é bom o tempo todo. E aí foi com lágrima, irmão. Não foi um. Eu não sei se vocês conseguem compreender a minha dor, mas para mim é uma dor muito grande. Eu estava passando por um momento muito difícil. Quando eu casei com o Jefferson, eu era diretora de uma escola, eu estava respondendo processos administrativos terríveis naquela escola. Meu pai estava num câncer terminal, eu cuidava do meu pai, era terrível, endividada até onde não cabia mais. E estava vivendo um momento muito difícil, eu precisava dele do meu lado. E eu casei para ter um marido do meu lado. Né? Eu queria tudo aquilo que os casais tinham, eu queria aquilo. E a gente cuidava de evento de casais. E pensa, eu estava organizando evento de casais e meu marido não estava lá. E eu tinha acabado de casar. É muito triste. Eu lembro que o evento de casais que nós fizemos bombou, estava lotado, foi a coisa mais linda do mundo. Eu estava lá fazendo a dinâmica com os casais. Antes de fazer a dinâmica, eu tinha ido no banheiro chorar. Fiz a dinâmica, eu voltei pro banheiro para chorar. Falei, Senhor, cadê meu marido? Sabe? Foi terrível. E aí, vou resumir a questão. E aí eu escolhi crer que Deus era bom o tempo todo. E foi choros, jejuns, lágrimas e não compreensão por 3 anos e meio. Que foi o tempo que nós ficamos separados. 3 anos e um pouco lá. Separados fisicamente, assim, né? Nós orávamos todos os dias, nós tinha a promoção do TIM 25 centavos, a gente se falava todos os dias. Mas, irmão, não foi fácil, não. Não foi fácil, eu assumi tudo que estava acontecendo sozinha por conta da distância. O Jefferson também passando as lutas dele aqui. E a gente
ou vendo as pessoas olhar aquele olhar de julgamento. Ah, não era de Deus isso aí? Né? É terrível, amor, é terrível, mas nós escolhemos crer. E aí, foi o nosso testemunho, a nossa experiência com Deus. Não dá pra falar se isso é o certo ou se é errado, viu, irmão? Tô falando sem namorar à distância, não. Eu tô falando da minha experiência com Deus. E aí, o que aconteceu? 3 anos e meio. Aí o Jefferson prestou um concurso. E aí, assim, ele decidiu, na cabeça dele, que ele iria concursado para São Paulo, que ele não ia procurar outro emprego que fosse um emprego, né, em qualquer outro lugar, ele iria concursado. Então ele começou a estudar. Aí que eu não vi ele mesmo, porque eu tenho um marido muito focado, se ele decidiu que vai fazer uma coisa, esquece, larga lá estudando, né? E aí ele decidiu estudar e para prestar um concurso que não tinha. Quando abrisse um concurso na vida, ele ia prestar esse concurso que ia abrir, e quando ele passasse, ia ser chamado e iria para São Paulo. Pensa no desespero, Jesus, agora. Meu Deus, vai ser quando, né? E cada dia uma luta, e muitas coisas foram acontecendo. Meu pai faleceu, eu passei em outro concurso. Ixi, a história foi andando, caminhando, e eu crendo. E aí o Jefferson prestou um concurso, depois ele conta a história do concurso, que é um testemunho que ele conta que é bem maravilhoso. Mas resumindo, um concurso lá em São Paulo que tinha, meu Deus, não sei quantos milhões de inscritos, uma galera, um concurso do judiciário que é muito difícil, e ele passou em primeiro lugar. E aí ele foi chamado, e aí ele foi, aí assim, no momento que saiu o resultado que ele foi aprovado, foi bem rápido, porque concurso demora muito para chamar, né? Tem concurso que demora 4 anos para ser chamado. Então ele passou, porque ele passou muito bem classificado, aí ele foi chamado, ele foi trabalhar ali onde nós estávamos morando na época, lá em Taboão da Serra, ele foi morar lá, e aí a gente ficou junto, e quando ele foi para São Paulo, com o corsinho dele, lá com a mudança dele, ele chegou em São Paulo, toda a igreja veio para o nosso apartamento, e aí na hora que ele entrou, estava todo mundo lá batendo palma, fazendo festa, né? E foi tremendo, e quem estava lá vendo, né, falava assim, nossa, que tremendo, ai, que tremendo. E quando ele conta o testemunho dele do concurso, que é um testemunho muito bonito, as pessoas se inspiram, sabe? As pessoas querem estudar para concurso, as pessoas ficam felizes. Quando eu conto o testemunho de como foi o meu casamento pela internet também, as pessoas ficam felizes. Gera calor, gera luz, sabe quando a gente fala? Mas, irmãos, é uma experiência que eu tive de escolher a verdade de Deus para nossa vida. Eu não tenho dúvida que o Jefferson deveria ser meu marido, e eu creio que ele não tem dúvida, né, amor? Eu deveria ser a esposa dele. Mas assim, quando vem o vento, né, é o momento de nós clamarmos para o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo, mostra o teu ponto de vista. E o Espírito Santo firmou no nosso coração, ó, vai dar certo. Vai dar certo vocês dois. E pronto, é o que a gente precisava. É o que motivou os nossos jejuns, nossas orações, nossas noites de choro. E cada vez que eu ia levar ele na rodoviária, que eu desaguava lá na rodoviária chorando, pelo amor de Deus, não vai embora, ele ia. E foi terrível, 3 anos e meio assim. Mas hoje gera luz, gera calor onde a gente conta. Glória a Deus. Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, a gente tem tudo que todo casal tem, de divergências, né? Principalmente personalidades, tantas coisas, mas é tremendo o nosso relacionamento. Glória a Deus. Porque foi a experiência que o Espírito Santo nos deu para que a gente testemunhe. E para que o nosso testemunho gere nas pessoas, que o fogo que é em nós, quando a gente conta sobre o Senhor, sobre o que Deus fez na nossa vida, gere nas outras pessoas. Se as pessoas sintam calor, as pessoas sintam luz, as pessoas vejam que é possível. Né? Então, nesse tempo da pandemia, o que eu queria falar hoje a respeito do fogo é isso, irmão. Nesse tempo de pandemia, que você tem que manter a chama acesa, escolha ouvir do ponto de vista de Deus para você. Não se sintam derrotados, não se sintam menos privilegiados, tudo acontece comigo, olha a minha situação. Escolha ver o ponto de vista de Deus, e o ponto de vista de Deus parte do amor. Ponto, Ele te ama, começa por aí. As verdades de Deus, Deus é amor, Deus te ama, Deus é bom, e é bom o tempo todo, e Ele tem algo para as nossas vidas. Uma experiência tremenda para nos dar. Então, que a gente escolha, né, esse ponto de vista, por mais que a gente fique inclinado para concordar com algumas outras opiniões. E eu tinha que continuar essa pregação, né? Tinha um pouquinho mais que o senhor queria falar, mas hoje não deu tempo. Então vamos ver se o pastor concordar, pastora, semana que vem eu termino. Com certeza. Amém. Amém. Então que Deus te abençoe.
Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Eu fui muito alimentada com essa palavra, porque como sem saber, né, ela falou o tema só pra gente, né, ela até falou pra nós, olha, falou assim, tá ardendo no meu coração, Deus colocou uma palavra muito preciosa no meu coração e eu acho que não vai dar tempo de falar tudo que eu preciso falar hoje. Eu falei, não tem problema, divida essa pregação em 2 mensagens, porque nós queremos ouvir tudo que Deus tem para nós. Então, semana que vem, quinta-feira, é o capítulo 2, né? É a parte 2 desse fogo, dessa mensagem, sabe? Que trouxe calor, que trouxe aqueceu, que ardeu os nossos corações. Eu tenho certeza que ardeu o teu coração também, sabe? Ouvir, né? A gente tá mais próximo da Aira, mas eu não sabia todos. Eu sabia mais ou menos, né? Que ela já tinha falado alguma coisa, mas não sabia com toda essa riqueza de detalhes, assim. Foi tremendo e com certeza, sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, né, uma mensagem, aquela palavra renova, sabe, a tua esperança, a tua fé. Você identifica através de um testemunho, né? Puxa vida, olha, né? Tem esperança, tem um norte, tem algo que eu posso fazer também, né? Você se motiva, sabe? Então, que essa palavra penetre no teu coração. E semana que vem nós vamos ouvir mais, nos alimentar mais. Como é bom, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu quero orar por você, né? Você que está aí, aqui temos alguns pedidos de oração. Oração pela Margarida? Isso? Vamos orar pela irmã Margarida, que está pedindo oração, que Deus venha suprir, né, a sua vida, seja qual for, né, ela não especificou aqui o motivo de oração, só orarmos pela sua vida. Deus sabe, né, o que ela precisa nesse momento, né, se for na área da saúde, seja o que for, que Deus venha estar colocando as suas mãos poderosas, sabe? E eu quero orar por você também, que está aí na sua casa, não fez o pedido de oração, mas que está aí, sabe, clamando a Deus. Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe do que você precisa, mas que você não se apresente agora só diante de Deus como um consumidor, né? E nessa oração você consumir, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe do que nós precisamos, mas a palavra de Deus fala assim, olha, que nós devemos buscar a Deus, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e tudo aquilo que nós necessitamos, Ele vai suprir. Amém? Então vamos apresentar primeiramente a nossa vida buscando a Deus em primeiro lugar. Aquilo que nós mais necessitamos nesse momento, queridos, não é espiritual, não é físico, não é material, mas é espiritual, né? Que essa palavra venha trazer em nós esse desejo de estar com a chama ardendo dentro das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Eu quero apresentar a tua vida. Coloque-se agora diante de Deus, coloque a mão sobre o teu coração, né? Pare tudo que você estiver fazendo agora, né? Porque às vezes na hora da live a gente põe lá a live para rodar e começa a fazer outras coisas. Para agora, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai bendito, muito obrigada, Senhor. Primeiro eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esta palavra maravilhosa que nós ouvimos diretamente, Senhor, da tua boca para nós, Senhor, do teu coração, através da tua serva, Senhor, que foi como um canal, Senhor, e realmente aquilo que nós oramos pedindo que a tua palavra fosse como flecha que acerta o alvo, realmente essa palavra acertou ao nosso coração, a nossa alma, Senhor.
Oh, Pai querido, e que esta palavra venha produzir, Senhor, uma chama, venha produzir aquecimento, venha produzir luz, Sim, venha Jesus. produzir, Senhor, combustível, Senhor, dentro de nós, Pai querido, e aquele, Senhor, que está ouvindo essa live, que vai ouvir depois, Senhor, posteriormente, que possa também, Senhor, ser impactado, Senhor, possa, meu Deus, ser alcançado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Ah, Senhor, o teu Espírito Santo que é fogo, que vem agora como uma labareda sobre as nossas vidas, Senhor, purificando, aquecendo, renovando, trazendo vida, Senhor. Glória a Deus, E tudo Jesus. aquilo, Senhor, que o fogo já purificou e virou cinza, Oh, aqueles pecados que Sim, estão Jesus. ali, Senhor, acumulando, Senhor, Sim, Deus. que nós possamos jogar fora, que Oh, nós Jesus. possamos nos livrar, para que o fogo continue ardendo em Sim, nossas querido. vidas, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, por essas vidas, Senhor. Deus querido, espiritualmente, Senhor, que elas possam ser Sim, alcançadas, Senhor. E Sim, tudo Deus. aquilo, todo entulho, todo chama estranha, toda cinza, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está entulhando os altares agora possa ser limpo, Senhor. Aleluia. Oh Deus querido, e possamos, Senhor, apresentar os nossos altares, Senhor, disponíveis, Senhor, para adoração, para, Senhor, o fogo consumidor, Senhor, o fogo do poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, renova, reveste, Senhor, cada um de nós, Pai querido. Senhor, eu apresento a vida da Margarida, Senhor, que pediu oração. Pai querido, Tu sabes o que a Tua filha, Senhor, tem apresentado agora diante de Ti, aquilo que ela necessita, aquilo que é o seu propósito, Senhor, diante de Ti. Vem agora, Senhor, e alcança a Tua filha, Pai querido, com bênção, Senhor, com provisão, com cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá força, nos guarda, Senhor, e que possamos continuar avançando, que ninguém fique no meio do caminho, Senhor, mas que possamos continuar olhando para Ti, Senhor, somente preparados, esperando para o toque da trombeta, Pai. E assim eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Algum recado, pastor? Amanhã a igreja estará aberta a partir das 14 horas para comida boa, tá? Então, o pastor está Pra avisando entregar aqui, eu o creio que cartão. você já escutou aí, né? O pastor está fazendo plantão aqui na igreja para distribuição, né, do cartão da comida boa, né? Projeto aí do governo do estado. E já o pastor conseguiu cadastrar já várias pessoas, várias famílias, né? Já foram beneficiadas. E você que gostaria, né, de saber se você tem condições de receber e tudo, o pastor vai estar aqui amanhã. Uma pessoa vai estar aqui amanhã e à noite eu vou estar aqui na igreja. Sim, então amanhã vai ter uma pessoa aqui para atender, né, a partir das 14 horas Até às 18. até às 18, e depois nós teremos também à noite um novo plantão, tá? Então, quem tiver o WhatsApp, que quiser mandar um recado, olha, eu posso passar lá, vou poder ver e tal, tá? Vai estar à disposição, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e nos vemos no domingo, novamente, a live, tá? Domingo, possivelmente, nós teremos um culto drive, né? Nós estamos acertando os locais ainda, não é certo, mas se tiver novidades a gente vai estar avisando vocês, tá? Então, possivelmente nós faremos um culto drive às 4 igrejas de Umuarama e nós vamos estar comunicando. Se não for ter, nós faremos o culto à noite normal pela live aí, ok? Amém?
Deus abençoe. Deus então, abençoe a todos. sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor Renato aqui para fazer essa última oração e dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, obrigado pela tua palavra rica, Senhor, e abundante em nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa continuar, Senhor, usando a tua serva, assim como o Senhor tem usado. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus, e tem abençoado este lugar de pregação, Senhor, e que as pessoas, Senhor, possam se encher da sua palavra. Deus, nos dê, Senhor, agora uma noite de descanso, Senhor, reparadora, Pai, em nome de Jesus. Que nós, Senhor, possamos, Pai querido, encontrar cada dia mais a paz em Ti. Senhor, nós estamos vivendo dias de dificuldade, mas cremos, Senhor, na Tua palavra e cremos, Senhor, que o Espírito Santo estará nos direcionando, Senhor, para a melhor forma, a melhor decisão, em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo essa live, Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.